Abra sua Bíblia, por favor, no Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 8. Em seguida, nós vamos para o capítulo 22, a partir do verso 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primeiro dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora em Apocalipse 22, versículo 6, último capítulo. Vamos ler até o final do livro. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todos aqueles que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.
Se você tirar um tempo para ler o Apocalipse de ponta a ponta, e é provável que seja difícil para você fazer isso, você vai levar algo em torno de 1 hora e pouquinho. Ontem eu fiz uma experiência diferente. Eu peguei o áudio narrado do livro, narrado por Cid Moreira. A narração leva em torno de 2 horas e meia. E é cheia de sons, ela é cheia. Me deu até vontade de marcar um dia aqui para todos nós virmos e ouvirmos. Porque este livro, primeiramente, foi escrito para ser ouvido. E quando a produção que esteve por conta de Cid Moreira narrar o livro preparou tudo, eles prepararam algo de som muito interessante. E você ouvindo aquilo num quarto escuro, de olhos fechados, você tem a real sensação do que Deus deseja causar em nós quando nós somos expostos a este livro. O Apocalipse parece ser o livro que mais tem sofrido abuso de interpretação no decorrer da história. O livro que com certeza tem despertado reações sempre as mais extremas possíveis. De um lado você tem aqueles que são obcecados com o livro. Do outro lado você tem aqueles que não dão a menor importância, os indiferentes. Do lado dos obcecados, algumas pessoas, elas simplesmente assumem que juntamente com passagens apocalípticas do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, a partir do capítulo 7 até o seu final, no capítulo 12, é uma literatura apocalíptica. Então, eles assumem que juntamente com Daniel, o Apocalipse contém uma história secreta do mundo. Especialmente de pessoas e de eventos contemporâneos. E aí essas pessoas arrogam possuir a chave que só elas têm para abrir tais segredos. São pessoas cheias de certeza, são o que nós costumamos chamar, e alguns se orgulham de dizer, especialistas em escatologia. Eles fazem todo tipo de predições sobre o desenvolvimento do cenário mundial e nos apresentam descrições bizarras sobre a batalha final do Armagedon, para você ter uma ideia de como esse livro já foi interpretado ao longo da história. Apocalipse 9:3 fala de gafanhotos sobre a terra. Tais gafanhotos já foram descritos como tanques russos atacando os americanos. Eu ouvi um sermão do falecido pastor Fanini, que assim interpretava esse livro, e ele dizendo que esses gafanhotos eram tanques russos atacando os americanos. Os 10 chifres da besta, que saía do mar, em Apocalipse 10:1, já foram interpretados como os 10 Estados membros da União Europeia. Curioso que hoje são 28, com risco de um sair, a Inglaterra. Pessoas já acharam no Apocalipse e noutros textos apocalípticos do Antigo Testamento, para você ter uma noção, referências a Napoleão Bonaparte, a Luís XVI, a Saddam Hussein, a China aliando-se à Rússia comunista na batalha de Gog e Magog. Alguns já viram e falharam em suas profecias e interpretações, viram o arrebatamento da igreja acontecer no ano de 1988. Pessoas dizem ter visto no Apocalipse a predição de que as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no 11 de setembro, seriam atacadas como foram. E por aí afora, são aqueles obcecados com o fatalismo apocalíptico. O outro extremo é o lado dos indiferentes. Essas pessoas, elas sabem que o livro contém imagens estranhas. E de fato, quando a gente lê o Apocalipse, nós encontramos imagens que não são tão comuns. Você encontra um cordeiro e um leão, você encontra dragão vermelho gigantesco,
você encontra monstros assustadores como a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Você tem selos sendo abertos, você tem trombetas, você tem taças derramando ira, você tem terremotos, temporais de granizo, relâmpago, raios, grandes estrondos de trovão. E aí, não é para menos que leitores desinformados fiquem intimidados. E eu já ouvi crentes dizerem: pastor, eu prefiro não ler o Apocalipse. E eu compreendo, imagens pouco familiares para nós, fenômenos tão desconhecidos e até assustadores. Então essas pessoas chegam à conclusão: o livro não é para mim, o livro é para especialistas. O dia que tiver alguém especializado em escatologia, eu vou ouvi-lo falar. E aí, infelizmente, a gente deixa de lado o último livro do Novo Testamento. Qual é o propósito do Apocalipse, afinal? O que nós temos no Apocalipse, o conteúdo desse livro, não é para causar em nós confusão, irmãos. O que nós temos aqui é uma revelação. Como o próprio texto diz no início, revelação de Jesus Cristo, ou revelação sobre Jesus Cristo, depende da forma que você vai interpretar o original grego nesta expressão, mas a melhor é dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo sobre si mesmo. O Apocalipse não é uma espécie de sudoku. Você já jogou sudoku? Sudoku do primeiro século, em que a gente precisa decifrar o que vai acontecer. Não, o Apocalipse não se trata de um código secreto. O Apocalipse é um livro pastoral. Foi escrito pelo pastor João às 7 igrejas da Ásia. E quando ele escreveu o Apocalipse, o desejo do coração de João, aliás, ele mandado por Deus, era o de encorajar os seus leitores. Encorajá-los a ponto de eles caírem em seus joelhos, aos pés do Senhor, adorando. O Apocalipse não foi escrito para os crentes se assentarem e tentar resolver um enigma criptografado que prediz o futuro. O propósito do Apocalipse está aqui no capítulo 1, verso 17. Quando eu vi o Senhor, ou quando eu vi o anjo, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim. Lá no capítulo 22 foi quando ele viu o anjo. Aqui no capítulo 1, quando ele viu o Senhor. Então ele cai aos pés do Senhor e ele adora o Senhor. E o Senhor coloca a mão direita sobre ele e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quando eu leio esse texto, eu fico com a seguinte impressão: se ao lermos o Apocalipse, se ao terminarmos a leitura deste livro, se nós não sentirmos o coração desejoso de adorar a Deus, de adorar ao Cristo vitorioso, nós não vamos ter feito a leitura correta do livro. Porque a missão do apóstolo João é nos ajudar a ver o triunfo de Cristo. O objetivo de João é nos ajudar a enxergar o triunfo de Jesus Cristo, sobretudo provocando em nós alegria, adoração. Esse é o propósito dele. Como na cena de um grande filme, onde no final, caminhando para o fim, você vai vendo o mocinho da história triunfando sobre seus inimigos, e a trilha sonora vai trazendo a você aquela melodia contagiante, animadora, e você termina de assistir aquela cena ou de ler sobre tal história com o coração alegre, aquecido. Esse é o propósito do Apocalipse. Então, quando você começar sua leitura do livro, você tem que ter em mente pelo menos 3 coisas. Primeira, o assunto do livro é Jesus Cristo. O assunto do livro não são catástrofes criptografadas. O assunto é Cristo, é revelação de Jesus Cristo sobre si mesmo. Este é o tema do livro. O contexto do livro é um contexto pastoral.
igrejas estavam sendo perseguidas, crentes estavam sendo maltratados. O contexto não é de entretenimento alarmista, é pastoral. E o alvo do livro é adoração, não é especulação amedrontadora. Então, resumindo, o Apocalipse visa nos apresentar a revelação de Cristo e não confundir o cristão. Como está dito em Apocalipse 1,17, quando eu o vi, eu o adorei. Esse é o propósito do livro. Uma pergunta que a gente precisa responder antes de mergulharmos no livro é a seguinte: por que a gente deveria se preocupar em ler esse livro? Por que o Apocalipse? A resposta mais simples seria, afinal ele está na Bíblia. Estando na Bíblia, precisamos ler e entender. Mas deixe-me ir além da resposta óbvia. Por que a gente tem que ler o Apocalipse? Afinal, ele é um livro tão sui generis. Ele é um livro tão propício a promover todo tipo de confusão, de alienação, como a gente já viu. Por que estudá-lo? Essa pergunta nós vamos respondê-la ao longo da série de mensagens através do Apocalipse. Nós precisamos desse livro porque nós não podemos cair em um de dois extremos. Nós não precisamos viver obcecados com as catástrofes do fim, com a maldade que aumenta, com os rumores de guerra que se aproximam, com as mudanças climáticas e naturais. Nós não podemos viver obcecados de um lado e também não podemos ser homens e mulheres de fé indiferentes com a mensagem e com o mundo em que nós vivemos. O Apocalipse de João, lembre-se do que eu vou te dizer agora, faz parte de um conjunto de obras chamadas literatura apocalíptica. Essas literaturas, por incrível que pareça, eram comuns. Vários outros livros semelhantes ao Apocalipse foram escritos ao longo da história judaico-cristã. Por exemplo, 200 anos antes de Cristo, escreveu-se um livro chamado Primeiro Enoque. Escreveu-se no segundo século antes de Cristo o livro do Jubileu. Primeiro século depois de Cristo, o Testamento de Moisés. Primeiro século depois de Cristo, quarto Esdras, Apocalipse de Abraão. Isso são os livros extra-bíblicos. Mas na Bíblia você tem, por exemplo, Daniel, capítulo 7 a 12, é uma literatura apocalíptica. Você tem Mateus 24, é uma literatura apocalíptica. Você tem Marcos 13, você tem Lucas 21, você tem 2 Tessalonicenses capítulo 2. Essa literatura apocalíptica, ela surgiu principalmente no período interbíblico. Que período é este? É o período entre o último dos profetas do Antigo Testamento, que foi Malaquias, e Mateus, o surgimento do Messias. Entre Malaquias e João Batista é quem vem anunciando que o Cristo estava chegando, havia chegado. Entre o último profeta e João Batista, houve um período de aproximadamente 400 anos. Esse é o período interbíblico. Período este em que, se você ler, por exemplo, o livro de 1 Macabeus, que é um livro apócrifo, 1 Macabeus fala que o povo ansiava pela chegada de um profeta que poderia falar da parte de Deus. Povo sofrido, povo judeu sendo perseguido, maltratado. Então essa literatura, ela procura transmitir uma mensagem de fé e de esperança para o povo de Deus sofrido. O Apocalipse seria, e aqui eu vou cometer um grave erro literário, mas para tentar fazer você entender. O Apocalipse seria algo do tipo, uma literatura poética, que descreve sofrimento e triunfo. O propósito do Apocalipse é encorajamento. Sabe o que significa Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega. É uma transliteração do grego. Por exemplo, se eu disser para você fast food,
Você sabe que não é uma palavra do português, é uma palavra americana, que significa comida rápida, fast food. Quando a gente fala Apocalipse, a gente não se dá conta de que, na verdade, Apocalipse é uma palavra grega, que significa revelação. Tanto que na Bíblia, em inglês, o livro não se chama Apocalipse, o livro tem o nome traduzido, é revelação, é assim que está no inglês. E através desses livros, através dessas revelações, os autores desejaram revelar o propósito de Deus na história ao povo que estava sendo perseguido por causa da fé que eles professavam. E revelação não no sentido de predizer o futuro, como nós veremos na próxima mensagem, Deus permitindo, domingo que vem. Porque revelação e profecia, segundo as Escrituras, não é sinônimo de predição de futuro. Então, quando essa literatura apocalíptica, ou essa literatura revelacional, então você está sendo massacrado, perseguido, você está sofrendo, você está pensando em abandonar a fé, aí de repente vem Deus e revela a você a vitória. Através dessa literatura apocalíptica, você encontra consolo e ânimo para o seu coração. O que eu vou dizer aqui talvez seja mais fácil para a geração mais jovem entender. Porque a geração mais jovem ela é extremamente midiática, de telas e cinema e etc. É a mesma coisa de você estar passando um momento de angústia, de tristeza, e você então liga para um amigo, para uma amiga e diz assim, vamos assistir um cinema? E aí você escolhe um filme joia, um filme bacana, cuja mensagem e produção vai produzir em você alegria, esperança. Aí você sai do filme para cima. Essa é a intenção do Apocalipse. Judeus e depois deles os cristãos, eles viviam na esperança do dia do Senhor. Só que quando eles olhavam para a realidade do mundo, a realidade era aterrorizante. Maldade, perseguição. Como é que eles iriam, ou como é que eles conciliariam a promessa do dia do Senhor que demorava em chegar com a dificuldade da vida que eles estavam vivendo? E aí Deus precisava intervir para ajudá-los. E é aí que nasce a literatura apocalíptica. Nós somos tão dependentes desse tipo de literatura ou de arte, que, por exemplo, na Grande Depressão Americana surgiu o super-herói, o Superman, o Capitão América. Os super-heróis nascem como uma resposta secular da sociedade para os problemas do ser humano. E se você assiste ou ler os super-heróis hoje, o mesmo Batman, o mesmo Super-Homem, o mesmo Capitão América da década de 30, 40, 50, você vai descobrir que os heróis, os mesmos hoje, no tempo em que a gente vive, eles vivem os dilemas existenciais da nossa geração. O Homem de Ferro entra em crise. O Homem de Ferro, ele vai para o divã de um psicanalista. Na década de 30, 40, 50, não se pensava num super-herói em crise existencial. E qual é a mensagem hoje? A mensagem é o seguinte: não tenha receio de, se preciso for, você deitar num divã, porque até o Tony Stark deita. Essa é a ideia. Por quê? Porque o ser humano sempre careceu de uma imagem, de uma história, de um filme, de uma literatura, de um escrito, para fazê-lo se conectar de novo com a esperança que o céu promete. Então a literatura apocalíptica, ela é isso. Ela serve para estimular, ela serve para enlevar a imaginação dos crentes, fazendo os crentes enxergarem a vitória do Deus que eles servem. A vitória do Deus que eles servem, e porque eles o servem, eles são perseguidos. Essa é a ideia. O pecado da era presente, os terrores dos tempos entre o agora
que nós vivemos e o fim glorioso que Deus promete para o povo dele, estava muito distante da bênção que eles sabiam que o dia do Senhor traria. É certo que o dia do Senhor chegaria, mas estava demorando. E aí a literatura apocalíptica, ela vem para descrever aquilo que é indescritível. Você se recorda do que Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, quando diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa é a realidade celestial. A literatura apocalíptica, ela tenta descrever o que é indescritível. Ela tenta pronunciar o que é impronunciável, dizer o que é impossível, pintar o que é incompreensível. Mas essa é a pegada do autor, essa é a ideia do autor, e a literatura apocalíptica, ela nasce anunciando que Deus é soberano, e no final o povo dele prevalece. Olha o que Eugene Peterson, na sua obra brilhante sobre o Apocalipse, escreve. Ele diz assim: o Apocalipse desperta nossa mente, provoca nossas emoções e envolve os nossos sentidos. O Apocalipse envolve os nossos sentidos, audição, visão, olfato, paladar, tato. O Apocalipse é 5D. Ele desperta a nossa audição quando narra os sons estrondosos. Ele nos dá uma visão com imagens impressionantes. O nosso olfato é aguçado quando o autor fala do incenso, das orações que chegam ao céu. E o paladar, quando eles falam, o capítulo 10 fala do livro amargo no estômago. Aguça inclusive o nosso tato. E eu achei brilhante o que o Eugene Peterson disse, porque como é que o Apocalipse aguça o tato? Quando usa tantos números. O número é uma forma de nós palparmos alguma coisa. Por exemplo, qual é o tamanho desse púlpito? Esse púlpito deve ter... Quantos palmos aí, Jerônimo? 20 centímetros? 2, 4, 6, 8... 1 metro? Quando eu digo 1 metro, você palpa. Você sente. Então, quando você ouve falar de 7 igrejas, 144 mil, o tamanho da multidão, o que o Apocalipse está fazendo em nós, e é assim que a gente tem que ler o Apocalipse. Você não tem que ler o Apocalipse tentando encontrar significado para cada detalhe. Não, o Apocalipse é para produzir em nós emoções. É para conectar nossas emoções com o que Deus está dizendo. Porque tantas vezes a gente ouve a verdade, mas a verdade não mexe com as emoções da gente. Então o Apocalipse é para tocar, provocar nossas emoções, despertar nossa mente, envolver nossa audição, nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato. Faça isso que eu disse no início. Tente encontrar esse livro narrado em MP3, em áudio. Arrume um cantinho. Põe o fone no ouvido, feche seus olhos e ouça a narração desse livro. O Apocalipse, a priori, não foi escrito para ser lido. Foi escrito para ser ouvido. Quem é aqui da época da novela do rádio? Levanta a mão. Nós temos 3 ainda. O Saulo, não é não, Saulão? Não, você não lembra. Mas você já ouviu o seu avô falar da novela no rádio? Hã? Quem ouviu a Copa de 50 no rádio? Então, sabe essa sensação que você ouvir uma história provoca na gente? Aliás, que pergunta que eu fui fazer aqui, gente. Vocês são tudo crente. Ninguém ouve novela no rádio. Ou ouvia. Mas a ideia é essa.
A ideia é que ao você ouvir tantas coisas, suas emoções sejam elevadas, seus sentidos participem. Porque tem gente que é capaz de descrever histórias para nós, que a gente sente o cheiro quando ele fala. Você já viu gente assim, que é tão boa para contar uma história, que ela fala, ela aguça, dá vontade de comer, dá vontade de provar, dá vontade de tocar, dá vontade de ouvir, dá vontade de ver. É isso que o Apocalipse faz, ele estimula os sentidos. Em outras palavras, a literatura apocalíptica, ela tem um objetivo: fazer o povo de Deus sonhar de novo. Porque os problemas roubam da gente os sonhos, é ou não é? Quando você é novinho, encontra a pessoa certa para casar, você sonha. Ontem eu saí para namorar, a Cris e eu. Tanto tempo fazia que a gente não saía, eu e ela. Despachei a Isabela para casa de alguém, Samuel saiu com os amiguinhos, fui comer com ela. Aí eu me dei conta que eu tenho 43, já estou velho. Falei, Cris, nós acabamos de comer. Quando a gente era namoradinho, a gente saía, comia. Você saía assim, animado, elétrico, vocês entendem o que eu estou falando? Eu falei assim, eu estou pronto para uma cama, para dormir. Então você vai vivendo. Não é, Júlio? Não é bem assim, mais ou menos? Aliás, o Júlio dorme no culto, né? Por isso que ele está em pé ali atrás. Então a gente vai vivendo, os problemas vão chegando, os cabelos vão caindo, você vai deixando de sonhar, você vai deixando de curtir, você vai deixando de viver. E vem o Apocalipse com essa intenção de aguçar seus sentidos e fazer você vibrar de novo. Então quem te ensinar o Apocalipse, diferente disso, errou feio, porque não é esse o propósito. O propósito é esse, é um grande drama, é um grande longa-metragem de ação, de entusiasmo e de vitória, que te encoraja, que te estimula, que te põe para frente, que te dá vontade de continuar lutando, mesmo que sofrendo, por esse Cristo maravilhoso que venceu. Essa é a ideia. Então, se você não tem o MP3, eu vou te dar outro desafio. Faça isso, não deixe de fazer. Encontre mais um ou dois, sente, gaste aí 2 horas, ninguém interrompendo, e vocês vão ler em voz alta o Apocalipse. Você lê o primeiro capítulo, o outro lê o segundo, o outro lê o terceiro, você volta e lê o quarto. Leia em voz alta, ouça o Apocalipse. Agora, quanto mais o povo sofria, e sofria por causa dos perseguidores, o dia do Senhor demorava a chegar, e aí eles começavam a escrever, entre aspas, seus poemas, ou seu Apocalipse. Só que surge um problema. Como é que você vai falar de um Cristo vitorioso, sendo que ele foi morto, porque alguns quiseram coroá-lo rei? Então imagine você, o Império Romano, imagine você o opressor, o perseguidor, pegando esse livro que está sendo lido nas igrejas, e lendo ele, e falando que esse Cristo é vitorioso, que você tem que continuar seguindo ele. Ou seja, aumentaria os problemas, porque essa literatura começaria a soar como obra de rebeldes revolucionários. E aí nasceram os símbolos, e aí nasceram as imagens, porque para aqueles que perseguiam, quando liam isso aqui, não entendiam nada, mas para aqueles perseguidos que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam as imagens de Ezequiel, de Êxodo, de Sofonias, dos profetas, de Daniel, para aqueles que conheceram a história, porque a propósito, o Apocalipse não acrescenta nada de novo em termos de revelação. É tudo que já foi dito e revelado, só que contado de uma forma apocalíptica, de uma forma poética.
Guarde isso também como chave de interpretação, não tem nada de novo sendo dito. Tudo já tinha sido dito. E o povo então precisava ouvir tudo o que já havia sido dito, de uma forma que impactaria eles de novo. E aí é escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem de imagens, que para eles fazia sentido, mas para quem os perseguia parecia coisa de gente doida. Vamos deixar esse povo, olha, já estão ficando, o que eles estão escrevendo? Não oferece mais risco a ninguém. É por isso que João ouve e escreve no capítulo 1, verso 3, o seguinte: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem. O ler está no singular e ouvem está no plural. Lembra que eu disse que o livro foi escrito para ser ouvido? Porque era assim, o líder da igreja em Éfeso recebia, e o líder da igreja em Éfeso ia lá e lia, e a igreja ouvia. O livro é para ser ouvido. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então eles liam, eles entendiam, suas esperanças eram reavivadas, a fé era fortalecida, e eles prosseguiam. Os crentes dos dias de João estavam sofrendo por causa da fé. Irmãos, o livro do Apocalipse nunca foi atual como agora, exceto naquele tempo. É um tratado pastoral, é um livro teologicamente estruturado, mas poeticamente apresentado, visando fortalecer e encorajar aqueles crentes da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Olha mais ou menos o que aquele povo estava passando, olha o sofrimento deles. Capítulo 1, versículo 9, nos diz que João estava em Pátimos, numa ilha penal, uma espécie de Alcatraz, prisão de segurança máxima. Ele estava lá preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Veja que o último dos apóstolos vivo estava preso por causa da fé. Esse é o contexto. Imagina uma comunidade inteira, de repente, saber que o seu pastor, o seu líder, aquele velhinho que vocês tanto amam, está sendo torturado numa ilha. Na verdade, diz os historiadores que lá em Pátimos o que João era obrigado a fazer era carregar pedras. Os cristãos estavam passando por fortes tribulações. Olha o que está dito no capítulo 2, versículo 9. Conheço as suas aflições, a sua pobreza. Então eles estavam sofrendo na carne e no bolso. Mas vocês não são pobres não, vocês são ricos. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha o simbolismo. Seja fiel até mesmo diante da morte, e eu darei a vocês a coroa da vida, diz o Senhor. Veja que eles estavam sendo perseguidos, sem dinheiro, e a tendência era piorar. Olha o que acontecia com os pastores deles. Capítulo 2, verso 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, o pastor deles, foi morto na cidade onde Satanás habita. Há quem diga que esse homem foi torturado e morto aos olhos da igreja, para que aquela igreja abandonasse a fé. Então eles sofriam. E o povo de Deus, apesar de tudo, deveria seguir com fé. Afinal de contas, como o livro vai dizer, e nós veremos ao longo da caminhada, Deus via o sofrimento deles, e Deus prometia que enxugaria as lágrimas deles.
Deus garantia, através do livro, que as orações eram ouvidas e que as orações exerciam grande influência para Deus. Deus vingaria o sangue do povo dele. Cristo vive, reina e governa o mundo em favor da igreja. O Senhor voltará para buscar a igreja perseguida. Vocês não estão desamparados, vocês não foram esquecidos. Gente, engana-se profundamente aqueles que pensam que os cristãos hoje não são mais perseguidos. Para você ter uma ideia, aliás, Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 que todos quantos desejam viver piedosamente sofrem perseguição. Mas a revista Carisma, uma revista americana, em 2010, lançou uma estatística que é estarrecedora. Ouça, 2010. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. Afirmam diversas fontes governamentais e religiosas. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. No entanto, entre os mais alheios à realidade estão, ironicamente, os cristãos no Ocidente, nós, onde a noção de perseguição aos cristãos é vista como improvável ou, pior ainda, uma inverdade. A revista continua. Quase todos os grupos de direitos humanos e agências governamentais ocidentais que monitoram a situação dos cristãos ao redor do mundo concordam. Veja que nós somos monitorados e que não há um maior empenho em favor desse grupo mais perseguido do mundo, porque não tem interesse. Olha o que eles dizem. Entre 200 e 230 milhões de crentes enfrentam ameaças diárias de assassinato, espancamento, aprisionamento e tortura. Segundo, de 350 a 450 milhões enfrentam algum tipo de discriminação na escola, no trabalho ou em casa. Terceiro, uma estimativa conservadora do número de cristãos mortos por causa de sua fé a cada ano é de 150 mil. 150 mil cristãos, em média, morrem por ano por causa da fé. O site Portas Abertas divulgou a lista dos países onde os cristãos são mais perseguidos. Em primeiro lugar, a Coreia do Norte. Aí vem o Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Irã, Maldivas, Uzbequistão, Iêmen, Iraque e Paquistão. Então, desde os dias de João, aparentemente, os vencedores são o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia. Só que não, o Apocalipse, ele revela para nós que serão todos eles vencidos. O povo de Deus sairá vitorioso. Olha o que ele diz no capítulo 17, Apocalipse 17, 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Vencerão com eles a igreja. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. O verbo ver, aparece cerca de 40 vezes no Apocalipse. O verbo ouvir, cerca de 38 vezes. Então o Apocalipse foi escrito para a gente enxergar essas imagens que ouvimos. Isso é um dado importante. Agora, o Apocalipse precisa ser compreendido através da imaginação. Assim como toda boa ilustração. O objetivo de uma boa ilustração, o objetivo de uma parábola, o que é? É nos fazer enxergar a verdade. Nem sempre uma ilustração você precisa entender cada detalhe dela. É assim? Não. A piada que precisa ser explicada para você não presta, não é boa. Então as imagens, as parábolas, elas servem para mostrar para nós uma história que a gente consiga visualizar e extrair a verdade. Então, juntando essas informações, ver, ouvir e compreender através da imaginação,
A gente conclui que quando a gente está lendo o Apocalipse, a gente tem que imaginar aqueles primeiros crentes ouvindo o líder da igreja lendo, e ouvindo ele dizendo assim, e vi tal coisa, e vi tal coisa, e a pergunta é assim, o que João viu depois? O que João ouviu a seguir? Ah, entendi. O objetivo de João não é revelar o que vai acontecer a seguir de forma cronológica. O objetivo é mostrar o que ele viu a seguir de uma forma teológica que traga esperança. Também é fundamental que a gente saiba que a principal exortação de João é: veja e ouça. Você pode ler o Apocalipse e ver isso. No Apocalipse você não vai encontrar a expressão creia e obedeça. Você vai encontrar a expressão veja e ouça. Por quê? Eu acho isso tão interessante. Porque se tem algo que uma pessoa sofrida geralmente não consegue fazer, é crer. E principalmente ela não consegue obedecer. Você diz para ela, muda, levanta desse sofá, segue com a vida. Ela não crê que é possível e ela não obedece, porque ela não consegue. Então por isso João não diz creia e obedeça, mas ele diz veja e ouça. Por quê? Porque quando você vê e ouve, e aquilo te encanta, e aquilo te penetra, você volta a crer, e você começa a obedecer. Então o Apocalipse, ele entra em nós através dessa percepção imaginativa. Deus é tremendo. E aqui eu arrisco dizer o seguinte, como falta crentes no mundo do cinema. Como falta crentes no mundo das artes, da fotografia, da literatura. Como falta crente envolvido, porque o que você está vendo aqui é uma grandíssima obra de ficção científica que conta uma verdade. Então vem Deus e diz, João, fala para aquele povo que eles precisam ver e ouvir. Porque eu tenho certeza que a hora que eu captar a atenção deles, a hora que essas verdades que eles já conhecem, que já foram ditas antes pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, tudo já foi dito, não tem nada novo, mas quando isso for contado de novo, de uma maneira que penetre as sensações, os sentidos, evoque as emoções, eles vão seguir. A igreja precisa disso. A visão de João como um todo está aqui entre a introdução e a conclusão que a gente leu. Agora eu vou começar o sermão, mas vai ser rápido. Qual é a mensagem desse livro para nós? Para a gente terminar esse primeiro momento. Hoje eu não entrei no livro, eu precisava dar a você essa noção geral. Então você tem aqui os bons livros que nos ensinam a ler diz uma coisa interessante. Se a obra é difícil, faça duas coisas. Leia a introdução e leia a conclusão. Para você entender o que o autor quer dizer, e através do que você vai entender, porque o bom escritor, ele escreve a introdução e a conclusão depois que ele termina o livro. E aí, quando você entende o que está dito na introdução e compreende a conclusão, você, ao ler o livro, você é guiado por esse colchete. Introdução e conclusão. E o que está dito na introdução e na conclusão do Apocalipse que a gente precisa entender para ler o livro e para seguir a vida? 3 coisas. Primeira, Cristo está vivo. Gente, parece óbvio isso, mas tantas vezes nossos sentidos, nossas emoções, nossas sensações, nossa mente não apreende essa verdade. Cristo não está morto, Ele morreu, mas ressuscitou. É o que está dito no capítulo 1, verso 7, eis que Ele vem, Cristo está vivo
e a caminho. Eis que ele vem. Capítulo 22, versículo 7, eis que venho. Verso 12 do 22, eis que venho. Apocalipse 22, 20, sim, venho em breve. Não é que Deus está pensando, será que eu vou enviar Jesus a segunda vez? Não, Ele já está a caminho. O que Ele está fazendo agora é preparando-se e preparando-nos para aqui Ele chegar. O que o Apocalipse quer que a gente entenda, em primeiro lugar, é isso. Viva a sua vida da perspectiva de que Cristo está vivo e vindo. A qualquer momento Ele bate a porta. Aliás, dessa vez Ele não vai bater, Ele vai rasgar os céus. Ele não vai pedir mais licença para entrar. Irmãos, quando a gente perde essa perspectiva, quando a gente perde a perspectiva de que nós acordamos segunda, terça, quarta, trabalhamos, reunião, projeto, metas, vendas, telefonemas, e-mails, mensagens, quando a gente se perde em meio a tudo isso, e perde a perspectiva de que Cristo está vindo, a gente vive diferente. A segunda verdade é que Cristo está vindo em breve. Eis que Ele vem, eis que venho em breve e em breve. Repete isso o tempo todo no capítulo final do livro. Verso 3 do capítulo 1, feliz aquele que lê, que ouve e que guarda o que está escrito no livro. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. O capítulo 22, versículo 10, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, é a qualquer momento. Sabe o que isso ensina para a gente? A primeira afirmação ensina o seguinte: Cristo está a caminho. A segunda afirmação ensina o seguinte: Ele chegará em breve. Isso é para causar na gente, sabe aquele frio na barriga? Irmãos, vamos ser honestos agora, olha aqui para mim. A gente perdeu o frio na barriga. A gente não se emociona mais com o fato de que a qualquer hora o Senhor rasga os céus e chega aqui. De novo a ilustração do namoro. Sabe aquele frio na barriga? Toca a campainha. Não tem mais campainha, né? Chega a mensagem. Desce, estou na porta. Mas sabe aquele frio na barriga? Ele chegou, ela chegou. Está chegando a qualquer momento. Vai sair o resultado do Enem, vai sair a lista dos aprovados. Sabe aquele frio na barriga? Ele vem em breve. E o Senhor Jesus não quer que a gente perca isso de vistas. O Apocalipse é para reavivar em nós Ele que vem como a estrela que resplandece de manhã. 1 de João 2, verso 8, diz que as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Irmãos, e pode ser que nós não vejamos Ele vindo, pode ser que a gente antecipe partindo dessa vida, como a gente viu essa semana com aquele ator. Termina o trabalho, vai dar um mergulho no rio, e sem esperar, abre os olhos do outro lado dessa vida e deu de cara com o Rei dos Reis. Seja para julgamento, seja para a vida eterna, não cabe julgar. Mas o fato é que o que Deus fez essa semana, repetindo para nós o tempo todo, e a gente fica encabulado com sensacionalismo global e esquece de prestar atenção no frio na barriga. A qualquer momento, qualquer um de nós vai ter que encará-lo. E o Apocalipse nos diz, Ele vem em breve. Se você não tem o frio na barriga, resolve isso com Deus. Porque nós devemos viver essa vida aqui e agora com frio na barriga.
A terceira e última verdade: Cristo está vindo em breve. O eu sou está vindo em breve. No capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O capítulo 22, verso 13 diz: eu sou o alfa e o ômega. Veja que na introdução e na conclusão, ou seja, o Apocalipse é para ser lido como tendo Cristo como o primeiro e o último. Ele é o modelo, o arquétipo, porque a expressão aqui, primeiro e último, em Apocalipse 22, 13, carrega essa ideia de padrão. Ele é o padrão, ele é o último, ele é o objetivo. Então ele é a maneira que eu devo viver, e ele é a meta da minha vida. Nós temos uma meta, Cristo, vê-lo face a face. E sem santificação ninguém verá a Deus. Vê-lo, essa é a meta. E enquanto eu caminho para atingir a meta, eu tenho uma maneira de viver, e essa maneira é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. E Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele toda a glória. Então eu quero concluir fazendo 4 aplicações. Primeira, creia em Cristo. O Apocalipse foi escrito para isso. Creia que Ele virá. Essa é uma verdade, irmãos, incontestável. Ele virá. Segundo, Ele virá a qualquer momento. Não seja apenas um cristão. Gente, a minha oração tem sido: Senhor, não permita que a gente seja só mais um cristão. Chega de crente sem frio na barriga. Nós temos que ser esses crentes com frio na barriga, esses crentes que sabem que o Senhor vem a qualquer hora. Isso muda o jeito de ser, de ver a vida, de enxergar as coisas. E enquanto você vive com esse frio na barriga, faça do Senhor a sua meta e a sua maneira de viver, o seu alfa e o ômega, o seu princípio e o seu fim. E a última coisa, compartilhe essa mensagem. Porque se tinha algo que o Apocalipse pretendia fazer, era incentivar esses homens e mulheres de fé a continuarem pregando, apesar da perseguição. Então, não tema as pessoas, não se intimide diante da cara feia dos outros, dos amigos. Fale desse Jesus. Sabe por quê? Nós estamos do lado do vencedor, Ele já venceu. Quando a gente encontra uma pessoa importante, se você tem um celular no bolso, geralmente a tentação é correr e tirar um selfie, para dizer: olha quem está do meu lado. Aí a gente faz biquinho e tira o selfie. Olha com quem eu estou. Apocalipse está nos dizendo que do nosso lado está o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu. Aquele que é, que era e que há de vir e virá em breve. Nós não podemos e não devemos temer, nós temos que compartilhar a fé. Com graça e com verdade. Então, creia em Cristo. Cultive a sua esperança em Cristo. Clame pela vinda de Cristo. E compartilhe Cristo. Esta é a mensagem. Olha como é que o livro termina, e aqui eu termino. Capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. Está vendo que há um anúncio. Ele vem, Ele virá em breve. Amém. E aí a igreja responde. Isso aqui é um coro. É uma leitura responsiva, é um cântico responsivo. E aí, diante da verdade de que o Senhor vem, a igreja canta de volta: vem, Senhor Jesus.
E aí vem a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus seja com todos, até que Ele venha. Amém. Saia daqui hoje à noite com esta mensagem no seu coração. Feche os seus olhos. Eis que o Senhor vem, ó Deus. O Senhor vem em breve. E a minha oração hoje à noite, Senhor, é que esta realidade penetre-nos tão profundamente, a ponto de nossas emoções serem de novo acordadas, nossas barrigas sentirem aquele friozinho gostoso da santa ansiedade com a sua chegada. Ó Deus, não nos permita ser crentes comuns. Queremos ser diferentes, queremos viver nessa expectativa ardente. Queremos viver clamando: vem, Senhor Jesus, vem. Dá-nos fé e coragem, dá-nos graça e força, para seguirmos compartilhando, apesar das caras feias, do bullying, da perseguição, da retaliação, da crítica. Faça de nós homens e mulheres que compartilham com coragem, com graça e com verdade. O Apocalipse não é apenas para nos encantar, é para nos encantar e nos fazer ser fortes e corajosos. Ó Deus, dá-nos isso, Senhor. Penetre-nos dessa maneira hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça e paz. Boa noite.